Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reúne em nome de Cristo. Alcançamos o último dia do ano civil. Queremos concluir este ano celebrando a Santa Missa em ação de graças pelo ano que vivemos. Agradecemos a Deus pelas conquistas, pelas lutas,
pela sua graça que nos sustentou durante este ano que hoje terminamos. Agradecidos a Deus, congregados pelo Espírito Santo, celebremos com fé, piedade e devoção a Santa Missa, louvando e bendizendo a Deus que nos abençoou durante este ano de 2025. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Senhor.
Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a perfeição de toda a religião no nascimento do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é a plenitude da salvação da humanidade. Ele que é Deus e convosco e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que ele chegou. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Espírito Santo, e todos têm conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas é porque conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominar. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. E sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação especial àqueles que estão nos visitando, vindo de outras paróquias, outras cidades. Sejam bem-vindos à nossa comunidade paroquial. Com muita alegria nos acolhemos para celebrar a Santa Missa neste último dia do ano civil. Caros fiéis, hoje celebrando o último dia do ano civil, nós, cristãos católicos, nos reunimos dentro da oitava do Natal do Senhor
para celebrar a Santa Missa. Quando nós estudamos a Santa Missa, aprendemos que a missa tem 4 fins. E um dos 4 fins é o fim eucarístico, ou seja, a missa é a oração por excelência de ação de graças a Deus. E é justamente por isso que nós queremos concluir o ano civil celebrando a Santa Missa, rendendo graças a Deus por tudo aquilo que vivemos, por tudo que passamos, por tudo que superamos, os desafios que encontramos e pela graça de Deus conseguimos suplantar. Certamente cada um de nós tem no coração muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. E por essa razão nós estamos aqui encerrando o ano civil, reunidos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia. E é sobre isso que eu quero meditar na liturgia deste último dia do ano civil, tendo presente, evidentemente, os textos bíblicos que nós ouvimos na liturgia da palavra. É importante lembrar que estamos no contexto da celebração do dia do Natal do Senhor. A igreja repete neste dia o evangelho que nós ouvimos no dia do Natal. Existem 4 formulários para a missa do Natal do Senhor, e a missa do dia é contemplada pelo Evangelho de São João, o capítulo 1. Trata-se do mesmo Evangelho que nós ouvimos nesta liturgia. E o Evangelho tem, sobretudo, uma frase, um versículo que nós repetimos quando rezamos o ângelus. O ângelus, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. No contexto da língua grega, o verbo habitar nos remete ao Antigo Testamento. Significa que o Verbo divino armou tenda entre nós. E este armar tenda entre nós nos remete ao Antigo Testamento, porque no período do Êxodo, enquanto o povo caminhava pelo deserto, liberto da escravidão do Egito, caminhando em direção à terra prometida, Deus se manifestava no meio do povo, sobretudo através da tenda da reunião. Foi construída para Deus uma tenda, porque os israelitas que estavam caminhando pelo deserto moravam em tendas. E Deus, que se identifica com o seu povo, também passa a morar em tendas. É fato que Deus não reside na tenda, mas a tenda da reunião era um sinal da presença de Deus, e nela Deus se manifestava. A sua glória era contemplada pelo povo de Israel. O evangelista São João nos remete a esta realidade, a presença de Deus no meio do seu povo. E sobretudo Deus passa a viver entre o seu povo quando o Verbo divino se fez carne. Nós estamos vivendo essa alegria, a alegria que nasce da contemplação do presépio, porque no centro dele está o próprio Deus, que veio morar entre nós. No Antigo Testamento nós temos sinais da presença de Deus entre o povo, são sinais. Mas no Novo Testamento Jesus não é um sinal, Jesus é o próprio Deus, que está no meio de nós, que está presente no meio dos homens e que vem ao encontro dos homens para libertá-los definitivamente da opressão do mal. Não se trata mais da opressão do faraó, mas da opressão do pecado, porque Deus quer nos conduzir às alegrias da vida eterna, e o pecado nos impede de entrar na vida eterna e viver, portanto, eternamente com Deus. Por isso nós nos alegramos durante o Natal, porque reconhecemos que Deus veio ao nosso encontro, não mais através de sinais. O próprio Deus assumiu a natureza humana e, visto através da natureza humana, Deus manifestou o seu poder entre os homens. Portanto, nos alegramos porque sabemos que Deus está conosco. Sim, Jesus voltou para o Pai,
mas a presença de Jesus é uma presença real entre nós. A Santa Missa é um prolongamento do mistério da encarnação. Nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e também a Santa Missa é um prolongamento do mistério da encarnação. O Verbo divino se faz carne cada vez que nós reunimos para celebrar a Santa Missa. O sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho. Por obra do Espírito Santo, Cristo se faz presente realmente, substancialmente e verdadeiramente na Santa Eucaristia. Só por esse motivo nós podemos dar graças a Deus, dar graças porque Deus esteve conosco durante todo este ano. Talvez nós não tenhamos aproveitado essa presença de Deus como poderíamos, porque na cidade de Itapetininga, todos os dias, se nós temos condições, podemos nos encontrar com o Verbo divino que se fez carne, porque nesta cidade a missa é celebrada todos os dias. Nós podemos nos encontrar com o Verbo divino que se faz carne em cada Santa Missa que nós celebramos. E o contexto dos textos que nós ouvimos, a primeira leitura e o Evangelho, que são escritos por São João, tanto a primeira leitura como o Evangelho, está no contexto de uma heresia. Qual era a heresia? O gnosticismo. Eu não vou tratar aqui da heresia, mas eu gostaria de trazer apenas uma ideia para a nossa meditação que está atrelada a essa heresia. Qual é a compreensão de mundo que os gnósticos têm? O mundo dualista. Eles compreendiam que a matéria é má e o espírito é bom. Portanto, eles têm uma aversão à matéria, um desprezo à matéria e uma supervalorização à realidade espiritual. Qual a implicação disso? O mistério da encarnação é uma farsa, porque se a matéria é ruim, Deus não pode assumir a matéria humana. Trata-se de uma heresia que depois desemboca no docetismo, que Jesus tem uma aparência humana, mas ele não é realmente humano. Isso é uma heresia. Ele assumiu verdadeiramente a natureza humana. Mas qual é a ideia que eu gostaria de trazer para a nossa meditação? Alguns estudiosos afirmam que essa heresia do gnosticismo está atrelada a uma compreensão negativa da realidade histórica. E alguns defendem que depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, essa ideia ela se desenvolve. Então há um desprezo porque no mundo está presente o mal. No fundo, o que nós temos? Uma visão negativa da vida. É sobre isso que eu gostaria de meditar neste último dia do ano. A visão negativa da vida. Nós estamos celebrando esta missa, sobretudo em ação de graças, pelo ano que nós vivemos. Mas se nós temos, como os gnósticos, uma visão negativa da vida, nós vamos olhar para a vida com pessimismo. Nós vamos terminar este ano lamentando por tudo aquilo que vivemos, por tudo aquilo que nós passamos. O cristão não é alguém que olha com desprezo para a vida. O cristão não é alguém que olha com negativismo para a vida. Talvez o seu ano não foi como você gostaria que fosse. Talvez você não conseguiu realizar as conquistas, não conseguiu atingir os objetivos, não conseguiu superar aquilo que você estabeleceu como meta para a superação. Talvez você viveu muitas coisas ruins durante este ano, mas o cristão é alguém que olha para a realidade, reconhecendo as dificuldades da vida, mas não desanima, porque o cristão não despreza a vida. E o cristão compreende, à luz da palavra de Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez seja essa dificuldade que hoje você olha com desprezo, seja ela que vai forjar o seu caráter, que vai te dar forças para que no próximo ano você possa realizar conquistas que você nem imaginava que poderia realizar. É essa mudança de visão que o Natal nos convida a fazer. A vida precisa ser olhada com fé. Não despreze as dificuldades, os tropeços,
as provações, as dores e os sofrimentos que você experimentou durante este ano. Essa Santa Missa precisa ser para cada um de nós um momento de ação de graças e render graças a Deus por tudo aquilo que vivemos, por tudo, por cada lágrima derramada, por cada sofrimento suportado, por cada provação passada. Por tudo isso nós devemos dar graças a Deus, porque tenha certeza, se isso aconteceu, desse mal Deus vai extrair um bem maior para a sua vida. Talvez hoje você não seja capaz de compreender aquilo que você olha como uma desgraça. Talvez hoje você não tenha a maturidade espiritual ou a visão espiritual para compreender o bem que tudo isso que você viveu durante esse ano vai provocar na sua alma. Mas olha com fé, olha com esperança. Não seja pessimista, não seja negativista. Olhe para tudo aquilo que você viveu e agradece a Deus. Louve ao Senhor, porque tudo serve como aprendizado. Nós crescemos. Quando que a criança realmente aprende a andar? Quando nós temos coragem de soltar a sua mão. E naturalmente no processo da aprendizagem, aprendendo a dar os primeiros passos, ocorrem as quedas. É inevitável. A criança acaba caindo, o joelhinho fica ralado, o cotovelo fica ralado. Quando a criança começa a andar de bicicleta, quebra o dente. É assim, essa é a realidade da vida. Para que nós possamos aprender a caminhar, a pedalar, as quedas fazem parte da vida, mas nós não olhamos com negativismo, nós olhamos como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Esse é o olhar que nós precisamos hoje pedir a Deus nessa Santa Missa para entrar no novo ano. Depois, esse olhar de fé é um olhar que me faz colocar a confiança em Deus. Também é necessário dizer, quase todos os anos eu repito, cuidado com as superstições. O nosso olhar está em Deus. O nosso olhar está na cor da roupa, naquilo que está na minha carteira, na peça íntima que estou usando, nas ondas que vou pular, naquilo que vou comer. Absolutamente. Aliás, isso é um pecado grave, inclusive. Um pecado grave. Porque nós estamos tirando Deus do centro e colocando a superstição. A nossa fé nos faz colocar o nosso olhar em Deus. É de Deus que provém toda a minha sorte, entre aspas, porque em Deus não tem sorte, em Deus tem graça, tem bênção, tem a sua providência divina. É em Deus que os nossos olhos devem estar, e Ele nos dará força. E você deve entrar esse novo ano na certeza: o Verbo divino se fez carne, Deus está comigo. Eu não sei o que me espera este ano novo, eu não sei pelo que terei que passar, mas Deus está comigo. E se Deus está comigo, como nos ensina São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos entrar num ano tenso, ano de eleições, as preocupações, quem será eleito? Coloque a sua confiança em Deus. Vamos pedir a Deus a sabedoria, o discernimento, rezar pela nossa pátria, rezar pelos nossos governantes. Essa é a nossa missão como cristãos. Manter os nossos olhos em Deus, confiando tudo a Deus. Não seja pessimista, seja realista. Reconhecemos as realidades tensas, os desafios, as dificuldades, mas nós colocamos a nossa confiança em Deus. O nosso olhar estará voltado o ano todo, embora o presépio será desmontado, mas o nosso olhar precisa estar no menino Jesus, porque Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Não precisa ter medo. Coloca nele a sua confiança. O menino está com os braços abertos. Deixe que o menino te acolha e queira ser conduzido pelas mãos de Jesus. Segura na mão do menino Jesus e vai, como nós cantamos. Segura na mão de Deus e vai. Não como alguém que vai desconfiado, alguém que vai porque tem confiança naquele
cuja mão está estendida para que você possa segurar. Jesus, é nele. Coloque o seu trabalho, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos para o próximo ano nas mãos de Deus. Faça tudo aquilo que você precisa fazer, mas consciente que na verdade tudo depende de Deus. Santo Inácio de Loyola. Fazei tudo como se tudo dependesse de ti, mas consciente que na realidade tudo depende de Deus. Deus é o Senhor de tudo. Você não tem controle absoluto sobre a sua vida, esqueça. Não tem. Não temos o controle absoluto. Então vamos confiar em Deus. Vamos colocar no menino Jesus a nossa confiança, porque Ele é Emmanuel. Ele está conosco. Pode vir a doença, pode vir a morte de um ente querido, pode vir uma dificuldade financeira, um problema com o filho, uma dificuldade no matrimônio. Coloque a sua confiança nele. Ele está contigo. Ele permanecerá contigo. Permaneça com Ele. Ele permanece conosco. Nós precisamos permanecer com Ele. Que Deus nos dê esta graça pela celebração da Santa Missa, de confiar verdadeiramente nele. Vamos agradecer por tudo aquilo que vivemos, por tudo que passamos, certos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E não entre com um olhar negativo, pessimista. Aliás, mude um pouco o seu vocabulário, porque às vezes nós sabemos só criticar, só falar mal, só desejar coisas ruins. Começamos já a lamentar: aqui vai ser o ano que vem. Calma, coloca tudo nas mãos de Deus, faz a sua parte, reza, trabalha, corre atrás dos seus objetivos e confia na graça de Deus, porque para Deus nada é impossível. Para nós as coisas, ou muitas coisas, são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Deus está no controle de tudo. Basta que nós cooperemos com Deus. Já meditamos sobre isso recentemente. Não atrapalhe a ação de Deus, isso já ajuda muito. E faça a sua parte. Faça a sua parte, e Deus fará a parte dele. E vamos, ao chegarmos ao fim de mais um ano, agradecemos ao Senhor tudo quanto Ele nos deu e peçamos-lhe aquilo que nos falta, dizendo: Ouvi-nos o Senhor. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente confessem que o Verbo encarnado é Deus como Pai, fonte da vida e princípio e fim de todas as coisas, oremos. Ouvi-nos o Senhor. Para que os discípulos de Cristo proclamem que o Verbo de Deus é a luz única e verdadeira que veio ao mundo para iluminar todos os homens, oremos. Ouvi-nos o Senhor. Para que a comunidade internacional saiba responder aos grandes problemas que afligem os povos e combatam as injustiças, violências e horrores da guerra, oremos. Ouvi-nos o Senhor. Para que todos os que durante este ano partiram deste mundo para o Pai recebam o que só Ele lhes pode dar, oremos. Ouvi-nos o Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia, fortalecidos com a palavra e o pão da vida, cresçam cada vez mais no amor fraterno, oremos. Ouvi-nos o Senhor. pelos doentes Jandira, Edilene, Wilson, José Carlos, Patrícia Melo, Maria Silvia e Vila Maria. Que o menino Deus conceda-lhe saúde corporal e espiritual, oremos. Ouvi-nos o Senhor. Senhor do mundo, do tempo e da vida, que quereis salvar todos os homens, fazei que eles vos conheçam e adorem. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, concedei que vos honremos dignamente com esta oferenda e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele resplandece hoje o admirável intercâmbio que nos dá a vida nova em plenitude. Enquanto o vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se um de nós, Ele nos torna eternos. Por isso, unidos aos coros angélicos, nós vos louvamos e com alegria cantamos a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos filhos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este
sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com a Igreja, celebramos o dia santíssimo, em que Maria, intacta em sua virgindade, deu à luz o Salvador do mundo. Veneramos em primeiro lugar a memória da mesma Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Clério e Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos nos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim.
Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão no santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una um só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Janaína Messias, Jane Moura, Maria Isabel Pereira Rios, Maria da Graça Pedro Pisa Saad, Ambrósia, João Ed, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Rezemos pelos mortos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não temeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrares em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Recordo as orientações da Igreja sobre o modo correto de receber a Santa Comunhão. A Santa Comunhão será distribuída na espécie do corpo de nosso Senhor somente. O fiel tem a liberdade de receber a comunhão em pé ou ajoelhado. Aqueles que porventura têm uma certa dificuldade para se ajoelhar e querem receber a comunhão de joelhos, no centro do corredor central, na estrada do reflexório, nós temos outros pontos, todos poderão receber a comunhão ajoelhados, aqueles que desejarem. A comunhão distribuída em uma espécie pode ser dada diretamente na boca ou na palma da mão. Aqueles que optarem por receber a Santa Comunhão na palma da mão, os que são destros devem estender a mão esquerda, a mão aberta com a palma para cima, a mão direita embaixo da mão esquerda. O ministro colocará a Santa Comunhão na palma da sua mão, dizendo: corpo de Cristo. Você deve responder amém. Em seguida, toma com a mão direita a Santa Comunhão na palma da mão esquerda e comunga na frente do ministro. Você não está autorizado a virar com a comunhão. Você deve comungar diante de todos. Voltando para o seu lugar, tenha cuidado de verificar a palma da sua mão para que os fragmentos do corpo de Cristo, que porventura permaneçam nela, não se percam.
povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque com mais confiança os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sábado, primeiro sábado do mês do ano, a missa contínua no Imaculado Coração de Maria ao meio-dia. Também no sábado, das 9 ao meio-dia, no salão paroquial, o Bazar da Vigília dos Vicentinos. E na sexta-feira, que é a sexta-feira do mês do ano, a missa votiva do Sagrado Coração, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Vila Parte 2, às 19h30. E amanhã, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, aqui na nossa matriz, a missa às 19h, 7h da noite. E logo após a bênção final da Santa Missa, vamos expor o Santíssimo Sacramento para uma pequena adoração ao Santíssimo. Na sequência, vamos cantar solenemente o Te Deum, pois hoje a Igreja concede indulgência plenária àqueles que recitam, cantam publicamente o Te Deum, lembrando as condições rituais, a confissão sacramental, a comunhão, a intenção e também a recitação das orações pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão. Então, aqueles que puderem, depois da bênção, permaneçam conosco. Queremos iniciar o ano recebendo a bênção do Santíssimo Sacramento. O último dia do ano, já pedindo a bênção para iniciarmos o ano sob a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho dissipou as trevas do mundo e com o seu glorioso nascimento iluminou de luz este dia santíssimo, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos ilumine com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, faça transbordar de alegria vossos corações e vos torne mensageiros do seu Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, vos cumule com os dons da sua paz e da sua benevolência e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor nos acompanhe.